Oi, gente, então tudo bem? Como é que vocês estão? Então hoje nós vamos dar início a um novo capítulo aqui do nosso, dando continuidade, né, aos nossos estudos. Lá na página 93 nós vamos ver o capítulo 6, que é a Revolução Russa, e nós vamos estudar um pouco como se deu a Revolução Russa, né, e como que aconteceu o processo da Revolução Russa, né? E aí entender o processo dessa Revolução Russa como importante para o mundo, para as referências de mundo e como que ela influenciou o resto do mundo, né? Na Rússia era conhecido e tinha lá como imperador, o soberano deles era chamado de czar, C-Z-A-R, czar. Era o czar quem controlava, quem direcionava, quem comandava tudo. Era o rei, o imperador, em outros lugares onde tinha. O nome lá na Rússia era czar, né? Que ele vem de César, na Alemanha, quando a gente viu lá o Kaiser. Então ele tem esse mesmo sentido, né? A Rússia era uma monarquia absolutista, então lembram quando a gente estudou, vocês estudaram ano passado, ano retrasado, as monarquias absolutistas, a ideia? Então a Rússia é uma monarquia absolutista e ela vai ser então em atraso, onde outras na França e na Inglaterra já tinham superado, ela continua sendo ainda, né? Então em termos de países, a Rússia ainda é um país muito grande, ela é um país muito grande, um império muito grande, com vários povos, várias línguas, né? E aí o czar, ele tinha um movimento de controle, de controlar o povo, de controlar, de censurar. E esse movimento, ele que era feito como um líder absolutista, né? Então, a dinastia Romanov, que era da família que comandou a Rússia, eles comandaram de 1613 a 1917. Então, 400 anos no poder, comandando, passando de pai para filha, tudo mais, fazendo esse movimento de comando, né? Então, o povo praticamente eram camponeses, viviam da terra, as terras eram a maioria da monarquia, pertencia, então eles viviam, pagavam imposto por aquela terra, arrendavam a terra. Havia um analfabetismo muito grande, uma pobreza, fome, miséria muito grande no império, né? Se dava, né? E aí de 1863 a 1914 nós vamos ver que a população urbana, dos trabalhadores, principalmente os urbanos de indústria, ela vai triplicar, né? Ela vai fazer um processo de triplicar isso, porque elas saem do campo e vão para a cidade buscando melhores condições de vida. Aqui a gente pode ver que é pós-reforma, revolução industrial. Então a gente vai ver que essa influência tardia também no processo da Rússia, de um processo de revolução industrial. O movimento que a gente vê aqui, a gente viu quando a gente estudou França e Inglaterra, a gente viu esse mesmo movimento, a gente viu lá, a gente estava vendo, né? Então, assim, e aí vai ter um processo de urbanização ali de 1863 a 1914, pela questão dos minérios, dos petróleos, dos bens, há uma indústria que vai entrando, um capital internacional que entra para formar a indústria, principalmente pela mão de obra barata que tinha a ser oferecido na Rússia. Então, como o pessoal fazia o movimento sair do campo para a cidade, tinha o processo de mão de obra barata, né? Haviam péssimas condições de trabalho, então assim, era um movimento de péssimas condições de trabalho. Eles trabalhavam 14 horas por dia, tinham sérios riscos de acidente de trabalho. Havia um movimento disso, surgiam vários movimentos, um movimento de greve, tentando fazer movimentos grevistas, né? Querendo melhores condições. E aí dessas ideias, desse movimento de precário dos trabalhadores, principalmente das condições,
vai também surgir e vai influenciar as ideias do pensamento do socialismo. O socialismo vai entrar. Nasce na Inglaterra, forte influência na Inglaterra, vai ter na França também a Comuna de Paris. Então são movimentos que já existem, não nascem na Rússia, mas eles vêm de fora, principalmente influenciado pela ideia de Karl Marx e Friedrich Engels. Eles vão compor, então vão trabalhar. Essas ideias vão vir com a condição de trabalho precária, condição de vida. Essas ideias vão ganhar força em movimentos grevistas, em sindicatos, em partidos operários, né? O que era esse socialismo, as ideias de Marx, né? Que eram principalmente responsável pelo O Capital, que é a coletânea de livros que estuda como se dava o capitalismo nascente naquele momento da Revolução Industrial. Então ele vai avaliar como era esse capitalismo, né? Ele também escreve um livro que é para os ingleses, que é o Manifesto do Partido Comunista, né? Eles eram alemães, vão para a França, vão para a Inglaterra, naquele momento são exilados porque são perseguidos, né? Então, e aí essa doutrina, essas ideias marxistas, elas trazem principalmente a ideia da socialização das riquezas, né? Socializar as riquezas, da igualdade social. Ela se opõe ao liberalismo que é apresentado, né? O capitalismo nascente, né? E propõe uma sociedade sem classe, sem ricos, sem pobres, e que todos tenham direitos. Então, assim, que a indústria não tem um dono, alguns controlam, outros que trabalham, mas que todos tenham mais direito. Essas ideias, elas ganham força principalmente com a condição dos trabalhadores que é apresentada. Então vai ter um forte processo de ganhar força, né? O manifesto, né, ele traz principalmente ali a ideia, se pegar o manifesto, a partir dessa ideia da luta sem classe, uma frase clássica que encerra o manifesto, que é trabalhadores de todo mundo univos, né? Então, convocava os trabalhadores a se unir, né? E taxava a história da sociedade como sempre uma história de luta de classe, os patrícios e os plebeus, os escravos e os senhores, e aí trazia na nova fase, que era a burguesia, os donos do capital, e os proletários. Proletários é um termo que é usado para os trabalhadores, usavam, que eram chamados trabalhadores, proletários, que trabalhavam, a prole, né, que trabalhavam nas fábricas, que trabalhavam nas indústrias, né. Por isso que ganha força essas ideias. Ela tem um camponês e tenta resgatar, mas ela ganha na indústria, porque é o trabalhador assalariado e essas péssimas condições, né? Muito mais do que o homem do campo, os camponeses lá, né? Então, para entender, e aí se acompanhar lá na página 96, né, o socialismo na Rússia, como se dá esse movimento do socialismo na Rússia, né? Então, principalmente essas revoltas dos trabalhadores pelas suas condições de vidas, né? O que estava acontecendo, a tradução das ideias de Marx e Engels, que é traduzido para o russo e levado, influenciado dos intelectuais, pensando que a maioria não lia e não ia discutir essas ideias teóricas, né? Mas os pensadores que iam pensar, então tem forte influência com as condições, revoltas que há, as péssimas condições, então elas ganham força, né? Em 1898 vai nascer então o Partido Social Democrata Russo, Partido Operário Social Democrata Russo, né? O POSDR, né? Era chamado, né? Então ele nasce com a ideia de unir e unificar os trabalhadores em uma luta por melhores condições de vida, né? Aqui, se alguém vê o termo social-democrata lá, que eles usavam lá, não é o mesmo termo de social-democracia que é usada hoje. Então, eram diferentes as referências. Aqui eles estavam mais para socialistas do que para social-democratas, mas naquele período, sociais-democratas eram reconhecidos como tal, né?
Então havia um processo de perseguição. As duas grandes lideranças do partido, principalmente, eram o Vladimir Ulyanov, que era chamado de Lenin, era o nome, eles trocavam os nomes pela perseguição, né? E o Trotsky. O Trotsky, se alguém já leu sobre... Ele vai para o México, depois em exílio, então ele tem um pouco, ele vai passar a história também na Rússia, no México, esse movimento que vai ter, ele também vai passar ali, vai acontecer ali, né? Então a diversidade no que os socialistas acreditavam naquele congresso, né? Em 1903 se faz um congresso, o primeiro congresso do Partido Operário Social-Democrata Russo, né? Eles fazem um congresso, reúnem os representantes de várias cidades para discutir e para pensar ideias. E aí há duas grandes ideias que são debatidas, né? Principalmente as teses, que são chamadas de teses, principalmente centrado em duas pessoas, no Lenin e no Martov. Lenin e Martov, os dois que pensavam e que apresentam duas teses para o Congresso. Então, o Congresso reúne um monte de pessoas que vão discutir, que vão pensar e que vão aprovar ou não essas ideias. Aqui nós estamos falando da ideia do pensamento socialista que se tem na Rússia, e aí vai ter outros movimentos, tanto da dinastia Romanov, da burguesia, do capital, mas aqui é o socialismo. Então eles têm dois movimentos que eles fazem. E aí o que o Lenin discutia e defendia na tese dele? O Lenin discutia um partido, que o partido tinha que virar um partido revolucionário, um partido centralizado, que ele chamava de democracia, a central democrático, que tinha um núcleo de dirigentes que era escolhido e iam tomar as decisões a partir deveria se cumprir. Os militantes do partido disciplinados aceitassem as estratégias, as táticas, né? A união entre operários, soldados e camponeses. Então unir operários, soldados e camponeses. E aí conquistar o poder por uma revolução socialista. Defendiam uma revolução socialista, tomar o poder e assim fazer. Já o Martov, né, ele defendia uma revolução burguesa. Ele defendia o socialismo pela via eleitoral, pelo voto, e defendia se aliar à burguesia para depois transitar para o socialismo, depois que estivesse no poder, fazer um processo de transição, né? O Lenin vai ganhar essa ideia. A maioria do Congresso vai votar na tese do Lenin. Então a ideia de um partido revolucionário para tomar o poder para os operários, soldados e camponeses vence a ideia desse movimento. Então eles vão vencer, vão ter a maioria e por isso vão ser chamados de bolcheviques. Quando fala, os bolcheviques eram porque eram chamados a maioria, bolcheviques em russo é maioria, e os que perderam, o Martov, que tinha a ideia de uma ideia via eleitoral, são chamados de mencheviques. Mencheviques são minoria em russo, bolcheviques e mencheviques, as maiorias, né? Ambos continuam, vão se separando, mas continuam o processo de luta, o processo de tomada. Vai ter um momento eleitoral, vão eleger deputados e tudo mais, mas vai continuar o movimento operário, principalmente os bolcheviques vão continuar. Mas isso só acontece na Rússia, professor? Só aconteceu na Rússia ou tem em outros lugares que acontece também? Acontece em outros lugares. Se a gente pegar e lembrar da Revolução Inglesa, da Revolução Francesa, há movimento de camponeses e de operários, tanto na Revolução Francesa quanto na Revolução Inglesa. A Revolução Francesa vai ter a Comuna de Paris, a Revolução Inglesa também vai ter um movimento da minoria ali que quer tomar o poder de outra forma, que tem ideias mais radicais, que tem ideias mais intensas de partilhar as terras, de dividir, de acabar
não necessariamente nesse contexto muito mais claro aqui que tem, porque as ideias de Marx, que ele analisa lá como foi os movimentos e vai teorizar essas ideias, também elas vão estar no processo da Revolução Inglesa e Francesa, que o Marx avalia. Quando ele faz a teoria dele, ele vai olhar, vai avaliar, ele vive naquele período, vai escrever sobre, vai apontar como aconteceu. Os russos vão se influenciar porque são mais tardias, são um tempo depois, então consegue olhar e aí tem outras maneiras de ser, de acreditar. Mas esses movimentos trabalhadores camponeses tentando derrubar e fazer uma revolução operária e camponesa, ela já existe na Revolução Inglesa e na Revolução Francesa, porém eles são derrotados. Quem vence lá é a burguesia. O Napoleão Bonaparte, vamos lembrar do Napoleão, vai vencer, depois vai tornar um império, depois vai ser derrotado, depois a burguesia volta, a revolta puritana, os protestantes, a influência que vai ter. Aqui também vai ter todo esse movimento, na Rússia vai acontecer também da nobreza, da burguesia e dos trabalhadores e camponeses. A grande diferença e a importância que tem a Rússia para o mundo é que, diferente da França e da Inglaterra, aqui os trabalhadores e os camponeses, eles vencem essa disputa, eles ganham. E aí a gente vai ver como que eles venceram, como que eles instauraram uma república socialista na Rússia. E a gente vai ver isso na próxima aula, a gente vai ver como se deu isso, principalmente com Lenin no poder e depois o Stalin, e como também vai mudando a política da Rússia e como vai acontecendo. Então, isso é um pouco do que é importante para a gente perceber e ver como vai acontecer esse movimento, que não é um movimento isolado que acontece somente na Rússia. Ele já aconteceu em vários outros países, nos seus processos de revolução, eles já aconteceram, que tiveram desfechos diferentes da Rússia. Por isso que é importante estudar a Rússia para ver da diferença, as semelhanças, como nascem. Eles nascem quase sempre da mesma forma. Não é uma ideia, e também é importante destacar que não é uma ideia que chega lá e a ideia transforma o que vai acontecer. Não é a ideia de Marx que vai fazer a Revolução Russa. É principalmente a condição dos trabalhadores, a condição do povo, a condição dos camponeses na Rússia, que vai gerar indignação e revoltas de como eles estão, e com isso, com ideias estruturadas que poderia ser diferente, então vai ter uma opção, Então a gente continua semana que vem, vamos deixar umas atividades para a gente fazer na sala de aula, e é isso aí, até mais.